céu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Evangelho do dia. Meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira da quinta semana do tempo comum, vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Regras não podem afastar o homem de Deus. Proclamação do Santo Evangelho segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai ou a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus certamente não era contrário aos costumes, às tradições. Porém, percebia, na maioria das vezes, que isso não edificava a vida. Sabia que quando criados tinham um bom propósito. Porém, ao longo do tempo, foi perdendo o real sentido. Leis e costumes passaram a ser usados para segregar. Assim, aqueles que viviam, sacerdotes, doutores da lei, escribas, fariseus,
tiravam seu sustento do templo ou da exploração do povo. Tinham a comodidade e o favorecimento que os permitia viver as leis e os costumes. Podiam, ao acordar, fazer suas orações, se paramentar adequadamente, se alimentar de banquetes fartos, todos puros, sempre com toda a calma, e se ocupar com seu ofício, muitas vezes dar ordens e supervisionar, além de algumas audiências no templo ou mesmo no palácio. Rotinas leves, confortáveis e de acordo com sua vontade. Isso possibilitava que vivessem os costumes, cumprissem rituais e se tornassem arrogantes, a julgar o povo, trabalhadores ocupados e cansados por rotinas exaustivas. Eram pobres, com longas jornadas de trabalho, no campo, na construção, na pesca, no serviço aos ricos. Estes não tinham tempo nem condições, nem disposição, nem lugar adequado e muitas vezes nem autorização para uma rotina de regras e costumes. Porém, as dificuldades não eram levadas em conta. Aos olhos dos poderosos eram vistos como desrespeitosos e impuros, como um povo fora da lei de Deus. As normas se faziam pesados fardos, impossíveis de serem carregados pelos pobres. Estes eram os motivos que levavam Jesus a criticar a lei e a ensinar que diferenças sociais e costumes não afastam o homem de Deus. Ainda hoje temos que tomar muito cuidado para não fazer de normas sociais e até da igreja, que são necessárias, é bem verdade, porém não podem ser pesos, nem motivo de exclusão. Há aquele irmão machucado pela vida, que tem dificuldades em viver de acordo com aquilo que é aceito como um padrão social e religioso. Deve ser visto como um irmão, como um filho amado de Deus, que precisa ser acolhido e amado, se for possível, ajudado ou simplesmente aceito. Um ótimo dia na paz do Senhor.